Ao analisar os crimes dos nazistas, o que mais impressiona de início é a escala dos crimes cometidos e os horrores indescritíveis. Há muitos pontos perturbadores a serem destacados, mas certos aspectos do nazismo e de seus principais membros eram sem dúvida estranhos. No vídeo de hoje, vamos analisar como a ideologia e suas peculiaridades influenciaram os crimes pelos quais eles são lembrados. A imagem que temos dos nazistas é a de paramilitares, militaristas e oficiais usando sobretudos de couro, conduzindo genocídios com fria indiferença. Nos anos 20, Hitler ainda não estava no poder e havia fracassado no putsch da cervejaria para tomar a Alemanha à força. Após esse fracasso, Hitler tentou reconstruir e reestruturar o partido nazista. Parte disso seria cultivar sua persona pública. Nesse período, Hitler escolheu focar em sua conexão com a cultura e tradição alemãs, em especial as da Baviera. Ele organizou uma sessão de fotos na primavera de 1927, vestindo e posando de Lederhosen, os tradicionais shorts de couro da Baviera. O objetivo era apresentar Hitler como um homem do povo, incorporando valores populares alemães saudáveis, numa tentativa de se livrar da imagem de revolucionário fracassado e violento. Hitler gostava de usar Lederhosen nos anos 1920, mas, ao vermos a foto hoje, sabendo dos crimes nazistas, ela causa uma reação estranha ou até cômica. Sem surpresa, Hitler ficou decepcionado ao ver as fotos, pois não era a imagem que queria mostrar. As fotos de Lederhosen o faziam parecer ridículo e minavam a aura de autoridade que ele queria projetar. Então, em vez disso, Hitler passou a se apresentar como um líder messiânico, não como um homem bávaro tradicional, e por isso mandou suprimir essas fotografias. Joseph Goebbels e seu ministério de propaganda passaram a ser meticulosos no controle da imagem de Hitler. A imagem pública de Hitler tornou-se o uniforme militar, comícios encenados em Nuremberg e poses intensas, quase místicas, registradas por fotógrafos escolhidos. Os negativos da sessão foram guardados pelo fotógrafo de Hitler e nunca destruídos. As fotos de Lederhosen só apareceram após a Segunda Guerra Mundial. Essas fotografias estranhas lançam luz sobre o homem que se tornaria o Führer e mergulharia o mundo no caos, revelando um momento em que ele estava experimentando com sua identidade pública. É um lembrete sombrio de como extremistas e populistas podem cultivar sua imagem, criando, neste caso, o culto artificial da personalidade nazista. Outro aspecto estranho do nazismo era o uso de médicos charlatães e crenças bizarras relacionadas à saúde. Adolf Hitler era vegetariano, não fumava, não bebia e defendia uma vida saudável. Adolf Hitler era hipocondríaco e temia germes e doenças, possivelmente devido à morte de sua mãe por câncer. Por isso, ele contratou os serviços de um médico charlatão chamado Theodor Morell para garantir sua vitalidade. Adolf Hitler sofria de problemas estomacais, como inchaço, cólicas e gases fortes. Acredita-se que Adolf Hitler poderia ter doença de Crohn ou síndrome do intestino irritável, agravadas por intolerância à lactose e consumo de muitos laticínios em sua dieta vegetariana. Morell conseguiu tratar com sucesso Adolf Hitler das dores de estômago, dando a ele uma mistura de probióticos e vitaminas. Ganhando com o favor de Adolf Hitler, Morell passou a fazer parte do círculo interno nazista e se tornou um empresário bem-sucedido. Ele vendia misturas bizarras à elite nazista e usava sua posição para obter acordos favoráveis com empresas farmacêuticas. O Dr. Morell dava coquetéis de drogas e estimulantes a Hitler e líderes nazistas. Entre as muitas drogas que Adolf Hitler usava estavam colírios de cocaína e adrenalina, testosterona bovina e anfetaminas. Essa dependência química contrasta com a imagem de vida saudável e abstêmio que Adolf Hitler buscava apresentar ao mundo. O nazismo também era estranho por sua obsessão com ocultismo e tradições místicas. Apesar do ceticismo de Adolf Hitler, muitos líderes nazistas eram profundamente obcecados por ideias esotéricas.
Essas crenças foram integradas à ideologia nazista, formando uma mistura de pseudociência, mitologia e simbolismo ocultista. A figura mais proeminente nesse sentido foi Heinrich Himmler, chefe da SS. Himmler via a SS não apenas como uma força paramilitar. A SS era o órgão mais poderoso do Estado nazista, responsável por administrar os campos de extermínio e impor os padrões raciais nazistas. Mas Himmler queria que a SS fosse ainda mais. Ele via seus homens como uma ordem cavalheiresca, espiritual, encarregada de proteger a linhagem ariana. Himmler se inspirava em histórias medievais, como a dos Cavaleiros Templários, e adotava tradições pagãs germânicas. Ele queria criar uma mitologia quase religiosa para o Terceiro Reich. Sob sua liderança, o castelo de Wewelsberg virou o centro cerimonial e espiritual da SS. Reuniões da liderança da SS ocorriam neste castelo, onde também foi instalado um campo de concentração. Himmler também foi muito influenciado pela ariosofia, movimento místico que unia nacionalismo, racismo, eugenia e ideias esotéricas. Eles acreditavam que a raça ariana descendia de uma antiga civilização perdida, às vezes ligada aos mitos da Atlântida. A obsessão por origens antigas fez o regime nazista patrocinar expedições e criar o Arenberg, instituto pseudocientífico para buscar essa linhagem. Essas missões buscavam o Santo Graal, provas de civilizações arianas no Tibete e até objetos míticos como o martelo de Thor. Apesar de hoje parecerem estranhas ou o roteiro de Indiana Jones, essas expedições mostram o desejo nazista de legitimar sua ideologia com mitos e misticismo. Além disso, os nazistas queriam provar que os arianos alemães tinham direitos ancestrais sobre a Europa Oriental. Isso justificaria expandir o Lebensraum e o genocídio de eslavos e judeus na Europa Oriental e Rússia. A política do Lebensraum, central na ideologia nazista, defendia o genocídio de povos da Europa Oriental e Rússia para abrir espaço a colonos alemães, alegando recuperar terras legítimas. Ideias ocultistas influenciaram a obsessão nazista por eugenia e pureza racial. Eles viam suas políticas genocidas como parte de uma luta pela sobrevivência da raça ariana, apresentando-as como batalha oculta entre luz e trevas. Os nazistas também usaram símbolos de raízes culturais, ocultistas ou místicas. A suástica é um símbolo milenar, presente em várias culturas, geralmente associado à prosperidade, harmonia cósmica e poder espiritual. A suástica é um dos símbolos mais antigos da humanidade, presente desde gravuras pré-históricas no Irã até motivos da Grécia Antiga. Ela foi usada em todo o mundo, especialmente na religião hindu. Essa apropriação e corrupção da suástica como representação da supremacia ariana e da luta racial manchou o símbolo. Para muitas pessoas, a suástica agora é apenas um símbolo de ódio. No fim, o interesse nazista pelo ocultismo foi além de crenças ilusórias em uma ancestralidade fictícia. Ao unir ocultismo e misticismo à sua ideologia, os nazistas criaram uma visão em que seu império era parte de um destino cósmico, fazendo seus crimes parecerem justificados e divinamente necessários. Outro aspecto estranho do nazismo eram suas contradições. Eles defendiam que a raça ariana era superior e destinada a governar os considerados inferiores. Mas eles também buscavam se retratar como vítimas de uma conspiração judaica e comunista mundial que teria traído a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e causado sua derrota. Os nazistas também propagavam a ideia de que os judeus eram culpados pelos termos severos do Tratado de Versalhes, que prejudicaram o país nos anos após a guerra. Tudo isso foi apresentado como uma conspiração para enfraquecer o povo alemão. Isso seria a base para a violência e o genocídio que viriam a seguir. Judeus e comunistas eram tratados como se fossem a mesma coisa, sem distinção entre os dois, surgindo assim o termo judaico-bolchevismo. Hitler se agarrou à narrativa de vitimização até o fim amargo. Com a aproximação dos exércitos aliados e vermelho, ele se queixava de ter sido decepcionado por generais, soldados e o povo alemão. Ele achava que a queda do Reich motivaria outros a seguir seu trabalho.
A mentalidade de vítima dos nazistas era uma das partes mais perigosas e estranhas de sua ideologia. Ao se apresentarem como governantes e vítimas, criaram uma visão onde qualquer violência, por mais grave, podia ser justificada como autodefesa. Essa mistura não só alimentou a guerra e o genocídio, como também motivou milhões a participarem de uma fantasia de vingança e redenção. E por fim, terminamos com uma bem estranha. Vários líderes nazistas, como Adolf Hitler e Heinrich Himmler, acreditavam na chamada Welt-Eislayer, ou Teoria do Gelo Mundial. Essa teoria foi proposta por um engenheiro austríaco chamado Hans Roher Beiger. Ele sugeriu que o gelo era a substância básica do universo. Ela falava de cataclismos da Era do Gelo que levaram ao desenvolvimento de raças superiores como os Atlantes ou os Arianos. Ela afirmava prever fenômenos celestes e que a história mundial foi moldada pela destruição ou presença de luas de gelo. Você pode se surpreender ao saber que isso veio a Hans em um sonho. Suas ideias foram amplamente rejeitadas pelos acadêmicos. Então ele passou a divulgar essa crença para a população em geral. Por ser muito mais fácil de entender, logo ganhou força. Crentes notáveis nessa teoria foram Hitler, Himmler e outros líderes nazistas. Foi promovida como teoria ariana, em oposição às ciências judaicas de pessoas como Einstein. A teoria explicava o esotérico deles, do grande dilúvio bíblico à destruição de Atlântida por uma antiga lua de gelo. Sempre que confrontado com evidências científicas sobre a verdadeira natureza do universo, Hans insistia que a ciência estava errada, que os cálculos eram enganosos ou que as evidências eram simplesmente falsas. Nada abalava os defensores da teoria do gelo mundial. Para os nazistas, essa teoria integrava todos os campos de pesquisa à sua visão de mundo. A teoria do gelo mundial foi a única ciência de fronteira que Hitler adotou totalmente, acreditando que poderia até substituir o cristianismo e mudar a visão sobre a formação do universo. É um exemplo de como o ódio nazista à ciência judaica levou eles a ignorarem a realidade do universo em favor de uma história mais confortável que se encaixava na narrativa deles.